Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é dia 30 de junho de 2025. Estamos passando aí das 9 horas da manhã. Choveu ontem quase o dia todo e a noite toda também choveu. Em Apocalipse, capítulo 14, verso 2, diz: ao som, ouvindo o barulho de uma voz, a voz como de muitas águas. Aqui está o rio, que produz um som. É diferente. Assim até um som bonito. Se fosse para nós escolher, nós tivéssemos o controle, aquelas pessoas que pensam bem do próximo, gostaríamos que ninguém estivesse sofrendo dano devido às chuvas, às precipitações, às elevações dos rios, dos mananciais, que ninguém estivesse sofrendo. Assim como aconteceu no ano passado, no ano retrasado, em outras épocas. Desejamos que todos estejam bem, ou que ao menos estejam vivos, e aqueles que podem ajudar, ajudem uns aos outros. O povo é solidário. E saber ouvir, ter ouvido a voz do Espírito de Deus, quem tem ouvidos para ouvir que ouça a voz de muitas águas. E há muito já foi dito, falado, pregado, revelado, anunciado, repetido. Mas muitos fizeram um pouco caso, desviaram os seus passos do caminho da verdade. Acharam melhor ouvir parolas, mentiras, fantasias e fábulas, contos, coisas que não existem, ou que desejasse que acontecesse, ou que aconteceu de uma outra maneira, mas revelam para as pessoas não ouvirem e não permanecerem firmes no propósito diante do grande Eu Sou, o grande Espírito Yahvé, aquele que do nada fez tudo. A ciência procura respostas, e quando procura dentro dos seus recursos, das suas possibilidades, dos seus ensaios de laboratório, ou através dos cientistas, na antropologia, na ciência humana, ela encontra respostas que já são reveladas no cano sagrado. E ainda há discussões sobre alguns termos revelados que estão distorcidos, ou colocado nomes que não existem, ou outras interpretações que não se referem a uma denominação específica de um homem, de uma pessoa, de um lugar, mas sempre há um vestígio, um rastro, que comprova que Jesus, o Messias, o Emmanuel, veio, o Verbo encarnado, Deus presente. Se materializou o amor, a justiça, a verdade e a luz na terra. E através dessa essência que pulsou por um período de tempo junto com outras pessoas naquela localidade, na Judéia, anunciando, falando, pregando e curando e transformando vidas, dando possibilidades que em Cristo encontrasse Deus, e que ele veio aplicar o reino dos céus nos corações dos homens. E quando alguém vislumbrava algo diferente, hipoteticamente fantasioso, palaciano, Jesus falava: não é isso que eu estou dizendo, não é esse reino. Meu reino é de amor. Meu reino é da verdade, é da luz e da justiça. Compreendendo esses passos, essas questões,
existenciais em cada ser, nós vamos pela palavra. E para a palavra, nós temos 176 versos no Salmo 119 que fala sobre a palavra. E um dos que eu posso me referir, o versículo 105, que diz que essa palavra, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ou seja, vai te ensinar, vai te guiar a caminhar fisicamente e espiritualmente, se movimentando no meio das pessoas, nos lugares onde tu estiveres, com quem tu for e o que tu for realizar. Ou somente escutar, presenciar, não se omitir e não compactuar com as mentiras, com as ilações, com as falcatruas, com as corrupções do presente século. Ah, mas você está acostumado a ver coisas erradas, isso está habituado no teu coração e tu está inclinado a seguir a mentira. Ah, porque todo mundo rouba. Todo mundo não, os ladrões roubam. As pessoas honestas não roubam, elas trabalham. E do suor do seu trabalho sustentam a sua casa. E o que é do alheio, não é dele, não é dela, não pertence a ele, não pertence a ela. Não surrupiam, não fazem falso testemunho, não levantam calúnia e não falsificam assinaturas. Não falsificam documentos. E comprometidos com a verdade, sofrem o dano pelos outros que fazem o errado. É inversão de valores. Maldito o homem que confia no homem. Em quem vamos confiar? Em confiança que se tem é quando se olha para os frutos daquela produção de alguém que produz coisas boas, que pela árvore se conhece o fruto. Ah, mas você vê todo dia a roubalheira, a corrupção, você liga o jornal, você escuta sempre as mesmas ladainhas. Ou seja, alguém está omitindo de contar a verdade nos noticiários também, compactuando com os engodos, com os desvios dos valores, não somente do financeiro, mas da destruição das famílias. Que as pessoas perdendo a esperança na sua fé, pelos falsos mestres e falsos pastores, os chamados doutores da lei também. Paulo faz uma recomendação a Timóteo, que isso serve para todas as outras pessoas na sua carta que ele escreve, e tantas outras pessoas na sequência da existência de Paulo e pós-Paulo e hoje, no dia de hoje. E está na sua carta, na sua segunda carta, no capítulo 4 e no verso 3, ele lembra que chegou um tempo, e haverá tempo, em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, o ensino correto, mas tendo comichão nos ouvidos, os paroleiros, fofoqueiros, aumentarão para si doutores, pessoas que ensinam conforme os seus próprios desejos ou concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade e voltarão para as fábulas, hoje chamada de fake news. É a palavra aí que eles usam contra aqueles que falam a verdade. É fake news. E eles fazendo fake news, falando mentiras, voltarão para as fábulas. Mesmo Jesus, e João escreve, e está no capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Conhecendo Jesus no hoje, através do Espírito, da graça e da revelação que foi dada, essa possibilidade de nós entendermos a existência de Deus no passado, como homem terreno, de carne, verbo encarnado, e no Espírito dele hoje, em nossos corações, suplantando o seu reino.
toda essa trajetória, toda essa angústia, todas essas histórias e tudo que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. João, no momento, escrevendo de Jesus, relatando a ele e aos outros apóstolos, orando a Deus, mais uma vez fortalecendo o seu espírito em Deus, que é o Pai que o enviara. Ele não fazia nada se não fosse pelo Pai. Ele pede em oração: santifica, Senhor, a mim na tua verdade, porque a tua palavra é verdade. Ele estava enviando os apóstolos para dar continuidade nos seus testemunhos de vida, naquilo que presenciaram nele, e consequentemente, tendo essa fé naquilo que viram, presenciaram, testemunharam, seguiriam em frente a sua caminhada, a sua jornada, com o propósito de ser uma testemunha na terra, não se envolvendo com as ilicitudes, com as maldades, e estendendo a mão aos necessitados, sem tirar proveito ou querer levar vantagem, e levando o ensino para as pessoas se libertarem da mentira, do engodo, aprendendo para não serem engodados, manipulados, seduzidos pela maldade, ou vendendo a sua vida, o seu caráter, por uma benesse momentânea, mas sendo polido, firmado os seus passos, os seus pés, assim como o salmista diz, que sendo luz e lâmpada nos pés e luz no caminho. Mas quando as pessoas se reúnem nos seus encontros doutrinários, até mesmo nas escolas, que as crianças, em vez de aprenderem matemática, português, geografia, ciência, química e física, muitas vezes estão sendo doutrinadas num aspecto ideológico para ter uma opção partidária, e muitas vezes desvalorizando a própria família dentro do contexto da doutrinação ideológica. E Jesus, complementando, ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E Jesus falava isso para os religiosos, para os políticos da ocasião. E Jesus nunca falou nada sobre política, nada sobre religião. Ele falou e se anunciou a si próprio, ele sendo a luz, o caminho e a verdade e a vida. E nesse prenúncio que ele falava, como já dito em outros momentos aqui, na beira desse rio, em volta dessa natureza, já em outros momentos e ocasiões que eu já falei, anunciei, as pessoas religiosas e políticos, ele não falava desse assunto, mas no que ele falava, tocava contra esses, pelos comportamentos que eles tinham de enganar as pessoas. Os falsos pastores, falsos mestres e fanáticos ideológicos, políticos e fanáticos ideológicos religiosos. E Jesus não falou sobre religião, embora dentro do aspecto espiritual de Jesus era a reconexão da criatura com o Criador. Seria uma religação, né? Jesus ensinou um caminho a ser andado. Agora você tem comichão nos ouvidos que você quer ouvir a mentira, andar na mentira e se lambuzar com ela. As falsas doutrinas, os falsos ensinos, os falsos conceitos, na inversão de valores e nas falcatruas do presente século.
Eu quero dizer para você que a mensagem de hoje é essa. Também quero salientar mais uma vez que não sou santo, não sou santarrão, não sou fanático, sou um miserável pecador, mas eu tive um encontro com o Mestre Jesus. E esse encontro me fez ver as coisas de uma outra maneira. Mesmo errante, procurando acertar. Mesmo sendo pecador, reconhecendo a minha miserabilidade como pessoa e tentando ser uma pessoa humana melhor. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que você tenha entendimento, que abra o teu coração, abre a tua mente, a tua cachola, para que a palavra que ecoa pelos séculos e que tenha esse ouvido espiritual e o discernimento, a temperança, e que ela flua e produza algo de bom na tua casa, na tua família e em você. Eu estou em paz. Espero que vocês também estejam em paz. Busquem ela como o som de muitas águas. Que essa voz chegue até você e que te revele aquilo que já está revelado, mesmo que algum queira esconder, fazendo o oculto sendo revelado através da mensagem do pão do céu. Shalom.